Damos as boas-vindas em nome da Igreja Batista Verde de Leiria. É uma alegria para nós tê-los aqui conosco. Temos várias igrejas representadas e temos também a presença, muito nos alegra, do presidente da Junta de Freguesia na nossa vila, que tem sido alguém que nos abriu as portas ali do auditório para que possamos estar fazendo uma série de eventos. Então, nosso muito obrigado e também a nossa gratidão e oração para que Deus abençoe a vida do presidente e da nossa vila de Vila de Leiria. Eu gostaria de saber quais são as histórias. Eu sei algumas igrejas que estão aqui, mas que elas pudessem se apresentar e dizer. Temos o pastor Vitor pedindo para o pastor Carlos representar a Igreja Batista de Pombal. Temos Pombal representado pelo pastor Carlos. Temos Marinha Grande com o pastor Mário e toda a sua comitiva. Não sei se ele quer dizer alguma coisa. Eu já disse que quando for grande eu quero ser como ele. Está difícil eu crescer, só se for para os lados, mas pronto. Apenas que é bom estar nesta igreja e bom podermos partilhar este momento. É bom também estar contigo, já sabes isso. E obviamente, saudar a igreja, somos gratos por ver aquilo que Deus está a fazer entre vós. Então, podemos abraçar a igreja neste dia tão especial. Temos Leiria, faz tempo que eu não vejo o pastor Gonçalves, é bom revê-lo. Eu não sei se quer também, em nome da igreja, representando a sua igreja, dizer algo. Queremos deixar um abraço para todos os irmãos, é um prazer estar convosco, não é? E revelar também que estamos em oração, procurando também junto de vós que o Senhor nos possa abençoar nesta bonita vila aqui de Vieira de Leiria, não é? Algo muito bonito. Nós sabemos aqui durante algum tempo e temos muito prazer. Em relação à comunidade aqui, uma comunidade muito carinhosa, muito bondosa e muito graciosa. Deixamos em nome da nossa comunidade de Leiria, que é exatamente bondosa, carinhosa, um grande abraço. É por isso que chama-se Leiria também, né? Temos Alcobaça. Não sei se tem alguém com os representantes de Alcobaça. Boa tarde, Igreja Batista de Alcobaça, trazendo saudações do pastor Pablo e pastor Alberto. Alguma outra igreja que eu não mencionei que está aqui? Matos, é verdade. Igreja de Matos. Irmãos, graças a Deus do Senhor, nós fazemos as saudações da Igreja de Matos e as nossas orações eram para que nós continuemos firmes e fiéis ao Senhor, todo mundo sabe, até que Ele volte. Mais alguma igreja que eu não mencionei? Bom, como eu falei, nós temos a presença do presidente, lógico, todo mundo falou, nós vamos também. Não sei se o presidente quer ter uma palavra de saudação à igreja nesse momento. Sei que ele foi apanhado de surpresa, mas... Quero parabenizar a Igreja Evangélica Batista de Vieira de Leiria pelo seu 60º aniversário. São 70 anos de vida, é uma vida ao serviço de Deus, ao serviço dos fiéis, e desejar apenas que, ao ouvir a Deus, que continue a abençoar todos os cidadãos, que traga a paz ao mundo, que tão necessária é, e alimentar as almas de todos os seus fiéis. Obrigado. Nós agradecemos. Temos saudação também de várias igrejas e departamentos. Não vou ler as mensagens, senão nós não sairíamos daqui. Nós temos saudação da Igreja de Viseu, temos saudação da Convenção Batista Portuguesa, do Seminário Teológico Batista, do Departamento Feminino, da Igreja Batista de Mangualde, da Igreja da Caldas, deixa eu puxar aqui, Cantanhede, Faro, São Brás do Portel, Alfandanga, o Algarve todo representado, Tavira, e já disse sido feito no Porto, Igreja das Antas. Então somos várias igrejas que estão nos mandando, Igreja
de Aveiro, sendo feito, eu já disse, o Calvácio, nosso pastor, e temos os seus representantes, Igreja Batista de Abrantes, Évora, pastor Mário Jaime, que nesse momento não está pastoreando nenhuma igreja, Mangualde, e essas são as saudações, e nós agradecemos todas elas a todos os nossos irmãos que lembraram desse dia especial. Vamos ter uma palavra de oração, e eu vou pedir que essa oração seja feita pelo nosso diácono irmão Mário, o meu querido caçador, eu não sei agora, está ali no canto, meu caçador, que hoje em dia já não dá tiros mais pronto. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor das nossas vidas, obrigado, Senhor, por podermos estar aqui para comemorar mais um ano de vida que nos deste à tua igreja, que nos dás a oportunidade de termos cada vez mais segurados em ti, guiados pelo teu Santo Espírito, anunciar a tua palavra nesta localidade, para que todos conheçam o teu amor, Senhor, e a tua salvação. Senhor, pedimos que o teu Santo Espírito seja connosco nesta tarde e que este culto de ação de graças seja um culto agradável aos teus olhos. É o que peço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós celebramos 70 anos, ou estamos comemorando, mas na verdade a igreja foi organizada no dia 11 de janeiro de 1953. Foram 14 membros nessa organização. Não vou citar o nome dos 14, porque para nós ganharmos tempo, mas dizer que nessa organização a direção foi formada pelo pastor Antônio dos Santos Martins, secretário foi o irmão José Simãozinho Pedrosa e o tesoureiro foi Mário Ferreira. A verdade é que ao longo desses 70 anos tem sido desenvolvido muito trabalho de evangelização, o que nem sempre foi muito fácil, nem foi muito aceito. Foram anos ultrapassados, com muitos obstáculos, celebrando muitas vitórias, sempre com os olhos postos em Deus e nas palavras do que disse o profeta Samuel Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso nós damos graças e por isso nós louvamos ao Senhor nosso Deus. E eu quero chamar os nossos irmãos responsáveis pela música, pelos cânticos, que agora nós vamos passar um momento de cânticos.
Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Isaías 12, 5. verdadeiramente cristãs estão centralizadas em Cristo. Não pode ser de outra maneira. Se a igreja não é Cristo, está completamente errado. A palavra de Deus é claríssima nesse ponto. E é bom examinarmos a palavra do Senhor. Então, a visão acaba por dizer assim: a verdadeira Cristo está sempre centralizada, apesar das palavras que nós vamos dizer e cantar. Ódio, acabar com a guerra, ódio e fome e a dor. Momentos atuais, o mundo vive sem Cristo e sem Deus. Podem fazer tudo, mas a solução para os problemas da humanidade é Cristo, não tem a solução. Porque o coração modifica, é transformado. E então é isso que nós vamos fazer. E as igrejas, e principalmente a nossa igreja que é agora hoje cristã, que é muito seriana, nós vamos convidar todos a realmente proclamarmos Cristo através das nossas vidas, ajudando, fazendo o que pudermos e também a adoração ao Senhor. Vamos com alegria e
dar-nos a paz completa. O ódio, ele é o amor. Todos nós sabemos que ele é o Senhor do amor, por isso deu a sua vida por nós. A Bíblia diz-nos que ele também, ele me disse, que é o toque da vida, portanto a fome, que mata a fome. E a dor, que ele está ao médico dos médicos. Realmente, mesmo para nossas dificuldades no mundo a partir, se tivermos Cristo no nosso coração, nós sabemos que ele nos vai receber pelos anjos. Esta é a promessa do Senhor. Bom, nós vamos apresentar os irmãos da direção da igreja. Quero chamar aqui, começar daqueles que estão lá atrás, o diácono, o meu caçador Mário, o Cláudio, conhecido pelos homens, agora cadê o Zé também? Vem cá, Zé, aqui à frente, estava lá atrás, e as mulheres que fazem, compõem também a direção, a Zélia e a Glaucia. Está faltando somente a Isabel, que é a nossa secretária, mas ela teve um problema na vista e não pode estar aqui conosco. Eu vou pedir aos irmãos que fiquem de pé, nós vamos orar, pedir para que Deus esteja abençoando a direção da igreja, para que ela possa trabalhar e desenvolver os ministérios com a cooperação de cada um de vós. Bom, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse culto e queremos agora colocar diante do teu altar a direção da igreja, para que tenhamos a capacidade de desenvolver a tua obra, mas também tenhamos a capacidade de ser aqueles que gerem a tua obra, que trabalham para que haja um bom andamento e sustentabilidade, fazendo cumprir aquilo que as decisões que foram tomadas pela tua igreja. Capacita a direção e dá-nos, Senhor, cada vez mais discernimento e compaixão para cuidarmos dos nossos irmãos, para cuidarmos da tua obra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou deixar. E quis o Senhor Deus nos presentear com o pastor Marcos. Durante este ano ele colaborou connosco, com o pastor interino, e nós estamos muito gratos. E a Igreja gostaria de regularizar oficialmente a situação com ele. E o pastor Marcos tem sido extraordinário connosco. Nós amamos o coração e até a sua família. E gostaríamos que ele fosse então o nosso pastor titular efetivo da Igreja. E hoje nós gostaríamos então de regularizar essa situação. Eu vou pedir ao irmão Mário para orar por nós, pelo pastor, pela sua vida, que nós possamos continuar realmente fervorosos nesta caminhada e que nenhum obstáculo nos possa desanimar para levarmos então a palavra de salvação àqueles que ainda não conhecem. Nosso Deus e nosso Pai, estamos gratos, Senhor, porque nunca nos abandonaste, nem nunca nos abandonas. E estamos gratos, Senhor, porque puseste aqui um servo teu para nos ajudar e nos elucidar e nos encaminhar dentro do teu caminho, dentro da tua palavra. Isto tem estado como um servo interino e agora, Senhor, sabemos que tu tocaste no coração e que o queres como teu servo oficial desta tua casa. Eu te peço, Senhor, que o abençoe. Eu te peço, Senhor, que o teu Santo Espírito seja sempre com ele. E que tudo o que ele fizer, tudo o que ele ensinar, seja dentro da tua palavra, seja para a tua honra e tua glória. Abençoa o pastor Marcos, abençoa a sua família. Sei com ele, Senhor, e que esta tua igreja, através dele ou com ele, possamos mostrar a esta vila que só tu é que és o Senhor do amor. Só tu, Senhor, podes trazer felicidade
a cada coração. Só que o Senhor traz a salvação às almas. É o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agora pedi às irmãs que ensaiaram comigo o grau, para então também partilharmos com a nossa congregação o que estivemos a preparar. Que darei eu ao Senhor? Que darei eu ao Senhor? Sim, que darei eu ao Senhor? Por todos os benefícios que me tem feito. Por mais que eu pense, por mais que eu procure. Não consigo encontrar meios de expressar a minha gratidão. Para agradecer-lhe por este dia tão especial, em que completamos mais um aniversário. Estou como quem sonha. 70 anos, Senhor. 70 anos se passaram. Durante este tempo, recebi de tuas mãos Bênçãos sobre bênçãos. Sim, foram bênçãos sobre bênçãos. Como agradecer a Deus por todos aqueles momentos difíceis? Momentos de tristeza. Pela dor causada por um irmão. Pelos espinhos que me feriram as mãos. Pela lágrima que derramei? Pelos momentos de solidão. E em todos esses momentos, eu me sentia amparada por tuas santas mãos. Amparando-me com amor. Me fortalecendo. Nunca me deixando sozinha. É tempo de agradecer. É tempo de agradecer, louvar e bendizer o nome do Senhor. E eu tenho tão pouco para te oferecer. E outra vez, me ponho a perguntar: que darei ao Senhor? Por todos os benefícios que me tem feito. Tudo o que possuo A ti pertence. Como prova da minha gratidão, Me ponho diante de ti. Tudo o que sou. Todo o meu ser. eu ofereço a ti, Senhor. A Deus toda a honra. A Deus toda a glória. Sim, a Deus toda a honra. A Deus glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu agora gostaria de chamar aqui à frente uma pessoa muito especial para a nossa igreja. Os irmãos já devem de imaginar quem seja. Em 1938, Joaquim Silvério Vieira, crente evangélico, e sua esposa iniciaram um trabalho de assistência e evangelização aos doentes de lepra e aos seus familiares no distrito de Leiria. Este trabalho era inicialmente feito palmilhando quilómetros e quilómetros, até que, com o apoio de muitos benfeitores desta região, criou a Comissão Portuguesa Pró-Leprosos. Em 1960 viria a chamar-se Assistência Evangélica a Doentes da Lepra, tendo criado posteriormente um dispensário em Vieira de Leiria, no lugar do Barqueiro, com 2 médicos e um enfermeiro, tratando os doentes e seus familiares e ainda outras pessoas bastante carenciadas, porque nesta altura não havia segurança social. Foi assim que o Evangelho começou a ser anunciado em Vieira de Leiria, pois nestes dispensários havia uma sala onde os doentes esperavam a hora da consulta ou do seu tratamento e então se realizavam cultos com a pregação do Evangelho, dirigidos pelo pastor Raul Pinto de Carvalho, da Segunda Igreja de Lisboa. Assim, todas as pessoas que iam ao dispensário a fim de serem tratadas da sua saúde física ouviam o Evangelho. Em 1950, a Igreja Batista de Marinha Grande, com o seu pastor António dos Santos Martins, iniciou o trabalho
parte da missão batista aqui em Vieira de Leiria. Aqui algumas pessoas já assistiam aos cultos no dispensário, vinham também assistir aos cultos aqui na missão. Ali se converteram e com outras pessoas se batizaram, dando origem à formação da Igreja de Vieira de Leiria. A missão era então auxiliada pelo obreiro Ilídio Guarda. Eu pedi ao pastor Ilídio para chegar aqui à frente, ao pé de mim. Eu fico aqui embaixo ao pé de cima. Então, em 1950, a missão era auxiliada por este jovem que aqui vemos ao nosso lado. Este jovem tinha acabado o seu curso de Teologia no Seminário Teológico Batista de Leiria, em maio de 1958. Muito bem. Veio a consagrar-se pastor, lembra-se, a 6 de outubro de 1959. Portanto, foi logo a seguir a terminar o curso enquanto as ideias estavam frescas. A partir de 1960, o pastor Raul convidou-o para regularmente entregar a mensagem às pessoas que se deslocavam ao dispensário, porque agora algumas eram membros da igreja. Mais tarde, convidou-o para responsável de todo o trabalho nos dispensários, na assistência, na evangelização aos doentes, e para isso ele teve que vencer muitos obstáculos, teve que aprender também muita coisa, como, por exemplo, noções de enfermagem, aplicar injeções, fazer pensos, saber lidar com os doentes, e assim é este jovem que nós temos aqui, ainda hoje, graças a Deus, connosco, e que escreveu um pouco da história desta igreja. E então era o seu sonho deixar realmente escrito e em formato de livro esta história. Então, pastor, nós temos aqui uma prenda para lhe dar. O livro que o pastor escreveu, complementado com fotografias, contributo de vários membros da igreja que puderam também viver esta história consigo e connosco. Pela graça de Deus, pudemos também partilhar um pouco desta história consigo. Dá, pois. Eu fico muito grato de estar aqui. Eu não sei a contar e esperava isso. Eu sou como contente. Por mais um ano eu poder assistir ao aniversário da igreja. Já tenho 94, portanto, se eu cá estiver hoje, Deus está comigo. Eu quero agradecer a todos e a todos que nos visitaram também neste dia, Senhor, pelo trabalho que nos levou a construir isto. Tivemos muitas dificuldades. Como todos sabem, a nossa igreja foi sempre uma igreja fraca de recursos. Não tinha. E nós abalançámos. Ainda que são muitos membros, os antigos já partiram todos, só sou eu. E na verdade nós lutávamos, sobretudo as senhoras. E eu quero dar graças às senhoras que elas fizeram muito para que nós crescêssemos, para que tivéssemos este tempo. Não? E graças a Deus construímos este tempo que foi embargado, aliás, indeferido pela Câmara 2 vezes. Chegámos a ter reuniões, está aqui muitos irmãos, fomos lá, tivemos o Presidente da Câmara e foi indeferido. Havia sempre qualquer coisa que não podíamos concluir. Até que quando vieram as eleições, houve outro Presidente e com o Presidente da Junta, que é nosso amigo, o Sr. Jacinto, nos ajudou neste trabalho e nós conseguimos construir esta casa, abrir esta rua, foi a Junta que abriu esta rua para aquela, e com as ofertas que vieram de muitos crentes, graças a Deus, muitas igrejas contribuíram e graças a Deus também não ficámos a ver um tostão. Eu digo um tostão porque é a antiga. E pagámos tudo e construímos uma casa em que podemos louvar ao Senhor, glorificar o nosso Deus e pregar o Evangelho neste povo da Vieira, que eu digo, não é muito religioso, não é? O povo da Vieira não é muito religioso, nem é muito católico.
digo. É preciso nós continuarmos a lutar e procurarmos levar a mensagem àqueles que ainda não estão aqui. E graças a Deus nós vimos aqui uma boa reunião e esperamos que o Evangelho continue a ser pregado pelo nosso irmão e que nos vejam restituir. Aliás, e outros, depois enviaram outros, e incluindo o nosso irmão pastor de Leiria, o irmão Oliveira, e estamos aqui todos para louvar o Senhor e esperamos que daqui a ano possamos estar novamente. Obrigado. É realmente uma bênção hoje podermos ter aqui não só o pastor Eli, que fez parte de grande parte da nossa história, destes 70 anos, mas temos também os pastores, temos o pastor Gonçalves, temos o pastor Carlos, que também fizeram parte desta história, e agora o pastor Marcos, que dará continuidade. O livro, então, que oferecemos ao pastor Elídio vai ficar também disponível aqui na igreja para os irmãos que quiserem dar uma vista de olhos, conhecer um pouco da história. Para os mais novos que não conhecem a história, há 2 exemplares na igreja, podem requisitar junto do irmão João, o responsável da nossa livraria, e ele facultará então para os irmãos poderem ler à vontade, e se eventualmente alguém quiser um exemplar também podemos arranjar. Bem? Eu agora pedi ao pastor Marcos que fizesse uma oração por este dia, por este momento, pelos nossos pastores, seguindo depois com a mensagem. Vamos orar. Paizinho, nós te agradecemos por esse testemunho. Te agradecemos pela vida do pastor Elídio, pela sua dedicação, a sua entrega ao ministério aqui em Vila de Leiria. Te agradecemos pela vida do pastor Antônio Gonçalves, também tem contribuído com o ministério aqui, pela vida do pastor Carlos e pela vida daqueles que passaram. Nossa gratidão, porque se estamos aqui, tem muito do trabalho deles, tem muito do ensino, tem muito da dedicação. Nós louvamos o teu nome por cada um deles e te pedimos que tu continues abençoando-os, que tu continues direcionando-os e guardando-os. Te agradecemos pela vida da igreja e por estes 70 anos, e que nós possamos continuar, Senhor, seguindo essa senda que foi desde os primórdios, no trabalho da adoração a Ti, no trabalho e na proclamação do Teu Evangelho, que nós possamos continuar sempre fiéis, sempre constantes nesta obra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Tiveram de manhã muito, mas terão que aguentar de novo, né? Eu lembro que teve um político que disse certa vez assim: vão ter que me aguentar. Então, eu não sou político, mas vão ter que me aguentar. Na igreja nós estamos refletindo no Evangelho, no livro de Atos. Nós estamos no capítulo 20 e qualquer coisa. A memória já não vai. Primeiro sintoma que você está ficando velho é o esquecimento. Então, perdoe-me lá qualquer coisinha. Nós vamos para o livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42 ao 47. E eu quero meditar o seguinte tema: uma igreja relevante. Uma igreja relevante. Características de uma igreja relevante. Atos 42 a 47. Diz o texto da palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que Deus abençoe a sua palavra
em que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos compreender o texto e aplicá-lo à nossa vida. O livro de Atos, ele é desafiador. Na verdade, ele é uma carta que um homem muito preocupado com o seu amigo que havia aceitado o Evangelho, que tinha conhecido Jesus Cristo, ele estava muito preocupado e queria orientar o seu amigo sobre a vivência da fé cristã e contar a história do cristianismo com esse amigo. O autor é Lucas, que escreve o Evangelho, e aqui ele vai dar continuidade. Ele está escrevendo para alguém chamado Teófilo. Então, como eu disse de manhã, o livro de Atos, ele não é normativo, ele é narrativo. E ele traz lições preciosas para nós. E aqui nós vamos perceber as características de uma igreja relevante. Uma igreja como a igreja de Vieira de Leiria, que parece ser tão pequena dentro dessa vila, mas que há 70 anos tem sido extremamente relevante para essa comunidade. Vimos que ela foi tão relevante que foi criado um dispensário por causa da atuação dos crentes que estavam aqui. Por eles serem sal da terra e luz do mundo, mas melhor dizendo, por eles serem sal de Vieira e luz de Vieira, e não deixarem que as pessoas perecessem aqui em Vieira. Eles foram cuidados. Mas quando nós olhamos para esse texto, quais são as lições que nós podemos tirar para que continuemos sendo relevantes nos próximos 70 anos, se Deus não voltar antes? E que tenhamos ainda o pastor Elidio conosco aqui. Façam as contas, 94 com 70 e vejam quanto vai dar. E ele vai estar rígido como ele está ainda hoje. Mas quais as lições ou as características de uma igreja relevante e que faz a diferença na sua comunidade? A primeira característica, eu vou pegar os versículos todos, de 42 a 47. A primeira característica de uma igreja relevante é que ela adora a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, a igreja é uma comunidade da adoração. A igreja é a comunidade do louvor. Notem, eles estavam todos os dias na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é ato de culto. Todos creram, estavam juntos, tinham tudo em comum. E diz que diariamente eles estavam no templo. E quando eles estavam no templo, eles estavam partindo e adorando a Deus. Para sermos relevantes, a nossa razão de ser e de existir tem que ser Deus. A nossa razão de ser e existir tem que ser aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses: para mim o viver é Cristo. Uma comunidade que quer ser relevante, uma comunidade que quer fazer a diferença no local em que ela está inserida, a sua razão de ser, a sua razão de existir tem que ser Deus. Nós existimos para adorar a Deus. Eu não canso de dizer isso, já disse de manhã e torno a dizê-lo. Nós não existimos para evangelização. Nós existimos para adoração a Deus. Evangelização é a nossa missão. No céu, aquilo que nós chamamos de céu, não vai ter evangelização, mas vai ter adoração. E quando nós somos relevantes, nós adoramos a Deus, reconhecendo quem Ele é. E a adoração, ela implica comunhão uns com os outros. Notem que eles estavam juntos. O texto diz isso. Notem que havia partilha da vida, porque quem adora a Deus, quem ama a Deus, ama o seu próximo. Quem está em comunhão com Deus, vai estar em comunhão com o seu próximo. Jesus disse que a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós temos a cruz. Na vertical, Deus. Na horizontal, nós temos o próximo como a nós mesmos.
E a verdadeira adoração é esse ato de amor a Deus que me leva e me faz amar o meu semelhante, o meu próximo, como eu me amo, como eu me aceito. Eu aceito meu irmão porque eu tenho certeza de que eu fui aceito por Deus. Então, a primeira realidade para continuarmos nessa senda é nunca deixarmos de adorar a Deus, nunca deixarmos de louvar a Deus. Que igrejas que têm deixado de adorar a Deus passam a adorar o homem. Que igrejas que têm deixado de adorar a Deus para ser comunidade e partido político. Mas a igreja, ela adora única e exclusivamente a Deus. Uma outra característica de uma igreja relevante, e para que nós possamos continuar por muitos anos, é que nós temos que ser a comunidade do ensino. Aquilo que nós chamamos de discipulado. Vejam, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Esse termo perseverar é muito bonito, é muito importante. Versículo 46 diz que diariamente perseveravam unânimes no templo. Essa ideia de perseverança é a ideia dos atletas que estão fazendo exercício, esticando os músculos até o limite. Não desistem. O presidente da junta disse que trouxe um livro para me oferecer e assim faziam como se fosse para toda a igreja. Então eu vou amavelmente deixar que o livro fique na biblioteca da igreja, com pena minha, que eu gosto muito de ler, mas deixo aqui para a igreja, que é coletânea de contos do José Loureiro Botas, e ele disse, para perceber como o nosso povo é resiliente. E a ideia da perseverança é justamente essa da resiliência, de resistir, de esticar, como diz o português, verga, mas não quebra. Não, né? Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino. Se nós olharmos o capítulo 1 de Atos, nós vamos perceber o nosso querido Lucas dizendo que a preocupação dele era escrever o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Doutrina é ensino. O ensino dos apóstolos nada mais é do que o ensino do Senhor Jesus. E se nós queremos ser relevantes na sociedade que nós vivemos, se nós queremos fazer a diferença, nós temos que ensinar aquilo que Cristo ensinou. Porque na verdade foi isso que Ele nos determinou. Ele disse, quando nós estivermos na caminhada, lá em Mateus, no capítulo 28, Ele disse que nós devemos caminhar por todas as localidades, indo, né? Fazei discípulos de todas as nações. E discípulo é aquele que aprende, e aprende com alguém que ensina, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Uma comunidade relevante, uma igreja relevante, é uma comunidade do ensino. E uma das características da igreja sempre foi essa. Ela se preocupou em ensinar. Há um livro muito interessante, escrito por um indiano que se converteu ao cristianismo, que diz assim, o livro que moldou o Ocidente. Sabem qual é o livro? A Bíblia. E ele diz que foi por causa da Escritura e por causa do Evangelho que hoje nós temos faculdades, que hoje nós temos escolas, porque tudo isso começou com
pessoas que conheceram Jesus e que queriam tornar o nome de Jesus relevante, e se tornava essa comunidade do ensino. Mas o melhor dos ensinos que nós temos é aquilo que Jesus fez. E o melhor ensino que nós temos é o nosso testemunho pessoal da transformação que Ele fez na nossa vida. Portanto, se quisermos continuar fazendo a diferença na nossa vida, na vida daqueles que são próximos a nós temos que ser uma comunidade do ensino, mas do ensino apostólico, do ensino bíblico, daquilo que nos diz a palavra de Deus, e não conceitos humanos. E não conceitos humanos. Há mais uma coisa, e eu vou acabar por aqui, nessa terceira coisa. Esse texto eu pregaria vários meses nele, mas hoje eu vou falar só mais uma coisa, só a terceira coisa. Primeiro, nós somos a comunidade da adoração. Segundo, nós somos a comunidade do ensino. Terceiro, para sermos relevantes, nós precisamos continuar sendo comunidade terapêutica, comunidade do cuidado. E o texto deixa isso de modo bonito. Diz que eles tinham tudo comum, e versículo 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso fala de cuidado, preocupação com o outro. Há muitos anos atrás, acho que no ano 2000, muitos anos assim, se pensar que muitos anos atrás, 2000, eu olho para a idade que eu tenho, eu quero dizer que eu sou da idade do lobo. Então, alguns anos atrás, o pastor Orlando Pereira de Azevedo falou para o retiro dos pastores, e ele falou sobre igreja, comunidade terapêutica. E ele disse assim, mas infelizmente, há muitas igrejas que são comunidades patológicas, geradoras de doença. Isso se reflete hoje muito na vida de lideranças. No Brasil está sendo uma coisa assustadora a quantidade de pastores que estão cometendo suicídio. Porque pastor passa por problemas, pastor tem dificuldades. Mas a igreja de Cristo, ela é terapêutica. Ela é geradora de cuidado e de saúde. Quando eu olho para a história da igreja de Vera, vejo o cuidado com os leprosos, com aqueles que ninguém queria ter contato. Isso já vem desde os dias de Jesus, né? Tocar no leproso significava ficar imundo. Mas nós temos alguém aqui que tocou, que cuidou e que gerou vida. E quando nós cuidamos, nós estamos gerando vida. Quando nós cuidamos, nós estamos dedicando o melhor que podemos dedicar a alguém. Aquilo que nós dizemos, tempo é dinheiro, nós estamos dedicando tempo às pessoas, e o tempo é impagável. E a verdadeira igreja que é relevante, que muda a história, é aquela que cuida das pessoas. É aquela que ama as pessoas, independente de quem elas sejam. Porque olha para elas como imagem e semelhança de Deus, e não permite que elas passem por dificuldades, que elas passem por provações e por aflições. A igreja que é relevante, ela diz assim, é nossa responsabilidade fazer alguma coisa. E aqui esses crentes faziam tanto que alguns até vendiam o que tinham. Hoje em dia nós
estava chegando, você, eu estou com um problema financeiro, o outro já diz assim, ih, pai, eu também. Você já está dizendo, não conta comigo porque eu não vou te dar nada. Mas na igreja primitiva, ele dizia, olha, eu estou passando por uma dificuldade, eu dizia, qual é o seu problema? Nós vamos cuidar de você. E nós precisamos ser essa igreja. Essa igreja que acolhe. Essa igreja que cuida. Essa igreja que ampara. E sabe qual é o resultado disso? Versículo 47 diz assim que quando a igreja fazia tudo isso, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Ou seja, a igreja praticamente nem evangelizava, porque as pessoas olhavam tudo que estava acontecendo, os sinais que aconteciam, e diziam, eu tenho que fazer parte desse povo aí, porque esse povo faz a diferença. Cuidado, amor, entrega. 70 anos sendo agência terapêutica. 70 anos sendo agência de transformação histórica e transformação social. Que se nós olharmos e pegarmos as pessoas que passaram por aqui e virmos um antes e um depois do que elas eram, nós vamos dizer, houve transformação social, houve mudança de vida. Gente que antes vivia pelas sarjetas embriagadas e hoje não está mais nessa situação. Gente que saiu daqui e mudou de vida. Faz lembrar uma reportagem que eu li há muito tempo atrás, essa sim, há muito tempo atrás, na revista Veja, no Brasil, que dizia que a primeira coisa que acontecia quando alguém se convertia a Cristo é que ele virava um cidadão. Porque a pessoa começava a ter dignidade. E foi feito um estudo nessa altura no Brasil e dizia que a pessoa que se convertia ao Evangelho era a pessoa que mais lia, porque ele era ensinado a estudar as Escrituras, e porque começava a estudar a Escritura, começava a ter o gosto da leitura, começava a ler outros livros, e crescia, e a sua vida ia sendo transformada. Agência de transformação histórica, de transformação social, de justiça social, de igualdade. Quando nós hoje celebramos 70 anos, nós precisamos olhar para a nossa história, ver o que nós somos no passado, olhar o que somos no presente, e olhar e pensar o que nós queremos ser no futuro. Porque no futuro nós continuamos desejando ser a comunidade da adoração. Que continuemos desejando ser a comunidade do ensino. Que continuemos desejando ser a comunidade terapêutica, a comunidade do cuidado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Deus nos abençoe.
Ela não ouviu, ela está com vergonha. Vou dizer o nome. Em nome de Jesus.